Bem-vindas, vocês que vão entrando aí. Rogério, meu irmão, Carol, sejam bem-vindos. Dentro de mais alguns instantes nós vamos começar a nossa live. Thalia Gurgel, minha filha, Ayla, Érica, Sula Lima, Carlos, sejam todos bem-vindos aí, Deus abençoe. Nós vamos passar por um momento maravilhoso com a graça de Deus. Sempre quando a gente está na graça de Deus é um momento bom. Estar na presença de Deus é maravilhoso. Boa noite, Érica, Deus abençoe. Oi, Josimar, minha irmã, Deus abençoe também. Manaus. Obrigado pela presença. Vamos orando, vai dar tudo certo. Vai ser uma noite, assim, um momento de muita reflexão. Nós vamos, com certeza, entender muitas coisas que acontecem com a gente no dia a dia, o porquê acontece. Deus abençoe a cada um. Escrevam aí nos comentários como é que estão achando a luz, se tá bom, o som. Queria ver de vocês se a luz tá boa, o som tá bom, dá para escutar, tá escutando direitinho. Coloque aí alguma pessoa. Se a luz tá boa, o som também tá bom, dá para escutar direitinho. Dá? O padrinho entrou. Eduardo Gurgel, meu primo, tá lá em Aracaju. Ela disse que tá tudo ótimo. Obrigado, Thalinha. Deus abençoe. Graças a Deus. Dá sim para escutar, né? Que bom. Aí, mamãe, manda um beijo pra mamãe. Agora entrou minha esposa, Ana Maria, um beijo. Te amo, linda. Minha princesa. Deus abençoe. Muito bom, Érica. Mais uma vez, tudo perfeito. Obrigado, Érica. Deus abençoe. Gente, Beth, boa noite, Beth, bem-vinda. Essa é a nossa primeira live, ainda tô aprendendo a mexer. Então, quem tiver dúvidas, vai colocando nos comentários normal mesmo, que eu vou anotando e passando pra Painha, tá certo? Paulo, em nome de Jesus mesmo, Paulo, vamos aprender os ensinamentos do Senhor, né? Ele sempre tem para nos ajudar. Lili, obrigado, Lili, boa noite, seja bem-vinda. Hein? Tá bom, então vamos começar, já tem um número bom, não é? Começar, nós vamos... Vocês viram aí o tema que eu sugeri para essa primeira live, que é o que a mágoa faz e o perdão faz na família. Então nós vamos falar muito de família, claro, falar também de cada um de nós, do ser humano, do nosso comportamento, do que acontece com a gente no dia a dia, o porquê acontece. Tem muitas coisas que nós vamos descobrir hoje, muitas coisas boas que nós vamos descobrir hoje do que acontece com a gente, tá bom? Então eu estou aqui com minha filha, estou com meu filho também, ele toca teclado. Nós vamos iniciar esse momento, nós vamos iniciar cantando aquela música do Padre Zezinho, Oração pela Família. Mas antes eu quero convidar a vocês para invocar a Trindade Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E vamos pedir ao Espírito Santo que venha sobre nós. Sim, Espírito Santo, vem me ungir nessa hora, eu preciso da tua unção. Mas também unja cada um desses que vão participar da live, abrindo os ouvidos e o coração deles, para que ele possa ouvir com atenção. Como eu sempre gosto de dizer, tirai todas as ceras dos ouvidos que possa estar impedindo a tua unção, a voz de Deus soprar no coração deles, Espírito Santo.
Vinde em nosso socorro nessa hora, vinde em nosso auxílio, ajudai-me, pois sabemos, Espírito Santo, que sem Ti não vai ter frutos essa live. Vinde nesta hora, tanto sobre mim, como sobre todos aqueles que vão participar, que vão ouvir, conceder-lhes graças, bênçãos espirituais de toda sorte. Iluminai todo o ambiente de treva e abri os ouvidos. Eu te peço mais uma vez, para que eles possam ouvir verdadeiramente e compreender tudo que vai ser falado. E eu te peço, Espírito Santo, vinde sobre nós nesta hora. Vamos iniciar. Você que está aí na sua casa também, pode cantar conosco essa música de Padre Zezinho, que nenhuma família comece em qualquer de repente. Vamos lá. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Seu casal seja um para o outro de força e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém nos obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam no ontem, no hoje, em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo de vai. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Olha aí, tem gente dizendo que duas pessoas pedindo para participar. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Sintam-se acolhidos nesse momento tão especial. Nós estamos vivendo um momento diferente. Um momento que realmente que há 3, 4 meses atrás, nós não achávamos que ia passar por esse momento. Mas agora nós estamos na presença de Deus e cada um na sua casa, né? Você está aí, bem confortável, e pode estar na presença de Deus. Eu tenho certeza que Ele está aí com você também. O próprio Jesus diz: onde 2 ou mais estiver reunido em meu nome, eu estarei. E nós estamos agora em 44 pessoas reunidas no nome do Senhor, na presença dEle. Eu quero agradecer a presença do meu irmão e amigo, Diácono Vavá, e a esposa dele, Elildo, que está também conosco. A Rogério, meu irmão, né? Deus abençoe a todos vocês que participaram, a Fernando, ao Pedro Farias, Deus abençoe também. Então, o tema dessa primeira live vai ser o que a mágoa faz na família e o que o perdão também faz na família. E o meu texto base para esse momento especial que nós vamos passar nessa hora é uma homilia do Papa Francisco, já há algum tempo essa homilia, que tem o título Família, Lugar do Perdão. Família, Lugar do Perdão. E ele começa essa homilia dizendo que não existe família perfeita, não temos pais perfeitos, não nos casamos com a pessoa perfeita,
Nem temos filho perfeito. Temos queixa um dos outros, decepcionamos uns aos outros. Quando o Papa Francisco começa uma homilia dizendo que não existe a família perfeita, ele quer nos ajudar a compreender que somos limitados e que nós não podemos exigir do outro mais do que ele pode dar. Muitas brigas acontecem no meio da família porque um quer exigir do outro mais do que ele pode dar. Há uma passagem na Bíblia que fala, Jesus fala, não atirei pérolas aos porcos, não é? Há uma compreensão no relacionamento, essa questão de atirar pérolas, porque muitas vezes eu acho que para mim é pérola e eu quero lançar na minha esposa. Ela também muitas vezes acha que é pérola e quer lançar para mim. E muitas vezes tanto ela não acolhe, nem eu acolho, porque na verdade para ela era pérola, mas para mim não era. Muitas vezes acontece isso também com os pais em relação aos filhos. Os pais querem lançar para os filhos pérolas que eles acham que é pérola, mas não é, para os filhos não é pérola. Então, não existe família perfeita, não existe pai perfeito, nem mãe perfeita, como o Papa Francisco está dizendo. Se a gente compreender já essa primeira parte daquilo que ele está falando, o nosso relacionamento vai mudar e muito, porque eu vou passar a não exigir mais do que o outro pode dar. Jamais, porque eu vou compreender o outro. Eu acredito que no relacionamento, a palavra que denomina melhor o relacionamento é compreensão. Você compreender o outro lhe compreender. Quando a gente compreende, a gente só vai poder pedir aquilo que a pessoa pode dar. E muitas vezes, porque nós não compreendemos isso, aí vai começar um relacionamento desgastante, porque você vai exigir do outro muito mais do que ele pode lhe dar. E aí essa compreensão, a outra não é perfeita, ela vai errar. O outro não é perfeito, ele vai errar. Por isso não pode se exigir muito do outro. E ele continua dizendo, decepcionamos uns aos outros, como eu falei. Por isso, não há casamento saudável sem o exercício do perdão. Não há casamento saudável sem o exercício do perdão. O perdão é vital para a nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual. O que acontece? Juntando essa segunda parte com a primeira. Aquilo que foi tanta discussão por incompreensão no relacionamento de pai, filho, marido e esposa, não é? O que precisa acontecer para que esse relacionamento continue, persevere sendo saudável? O que precisa acontecer é o que o Papa Francisco está dizendo. Exercitar sempre o perdão. Quando a mulher magoar o marido magoar a esposa, os dois têm que entender que é preciso e é necessário para que esse relacionamento se mantenha saudável, um perdoar o outro. Sabe o que acontece às vezes, como eu trabalho com casais há 24, 25 anos mais ou menos? A mulher, muitas vezes está no linguajar bem popular, emburrada, e o homem pergunta o que é, ela diz, não sei, não é nada. Não pode a pessoa ficar emburrada a partir do nada. Alguma coisa tem que acontecer para poder ficar emburrada, não é verdade? Então, se ela aconteceu alguma coisa, querida, diz logo para ele, você fez isso, ou você falou aquilo que eu não gostei. Então, qual é a atitude do marido? Meu amor, me perdoe, eu não estava num dia bom, eu não sei por que eu fiz isso. A psicologia fala que 80% das nossas ações são inconscientes, então, muitas vezes, a gente age de uma forma inconsciente. Isso também passa do homem também. O homem muitas vezes está com a cara emburrada, a mulher pergunta o que aconteceu e ele vai dizer, nada. Não é nada, querido. Diz logo para ela, para que haja essa reconciliação, para que haja o perdão, né? Como o Papa Francisco diz, o perdão é vital para a nossa saúde emocional. E não existe família saudável sem esse exercício, sem exercitar o perdão sempre. Então é preciso se encorajar para pedir perdão. E o outro tem que ter a atitude, já que você magoou, de dizer me perdoe. Tem que usar essa palavra. Essa palavra ela é a chave para que volte a paz entre os dois. Me parece que muitas vezes eu tenho acompanhado tantos casais que enquanto não existir essa palavra, ela não vai se reatar, não vai existir a paz.
vão até se falar, mas aquela paz gostosa, de unidade, de união, de harmonia, ela não consegue sem existir a palavra mágica, que é pedir perdão. Tem um freio aqui em Recife que ele diz que há uma diferença de perdoar e desculpar. Desculpar, ele diz que a gente, quando desculpa, diz, tá certo, mas depois eu lhe pego, né? Eu lhe desculpo, mas significa, depois eu lhe pego. E perdoar, não. Perdoar zera tudo, né? Vou falar um pouquinho mais disso mais na frente. O perdão é vital para a nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual. Sem o perdão, a família se torna uma arena de conflito e um reduto de mágoa. Imaginemos assim, o marido magoou a esposa, ou a esposa magoou o marido. O que vai acontecer? Vão se tornar uma arena de conflitos e um reduto de mágoas. Não há paz nessa família quando ela não se perdoa. Quando não para naquele tempinho para se perdoar. É isso que ele está dizendo. Por isso se torna uma arena de conflito e um reduto de mágoas. Então é preciso que pare. Uma das coisas que a gente sabe, eu tenho visto tantos testemunhos, que nesse período aí de 3 meses do que está acontecendo no mundo todo, quantos casais, e talvez até você que está ouvindo agora, se flertou, se magoou, porque não se suportaram, está o tempo todo junto, por não poder sair de casa, do seu apartamento, não se suportaram, e aí começaram a se magoar, a falar palavras duras, palavras que não convinham, né? A gente vê as estatísticas aí, quanta violência, o aumento a estatística fala o aumento da violência familiar. Exatamente porque entra nessa questão da mágoa. Porque um já era magoado com o outro. E aí o que acontece é isso. Vai vir à tona a mágoa, o ressentimento, o ódio, né? A tristeza. E aí vai acontecer o afastamento, não se suporta mais. Então é preciso que cure a mágoa. Se não curar a mágoa, né, o que vai acontecer? O afastamento, a divisão, as intrigas, fofoca, as brigas, enquanto estiver com a mágoa. Eu até coloquei aqui, perdoar é amar de novo. Eu achei bonito quando eu estava orando, que o Espírito Santo soprou isso. Perdoar é amar de novo. O que é amar de novo? A mágoa fez uma ferida no coração, e muitos casais, mulher vem se acompanhar comigo, o marido, e diz assim, eu não amo mais o meu marido, eu não amo mais a minha esposa. Por quê? Porque o coração está tomado por uma mágoa, não é? Tomado pela mágoa. Quando a gente perdoa, cura essa mágoa, e aí você volta a amar de novo. Então perdoar é amar de novo, é querer amar de novo. Eu vou querer amar de novo a minha esposa, eu vou querer amar de novo o meu marido. E aí, qual é a decisão que você tem que tomar? E perdoar é uma decisão. Enquanto você não tomar a decisão, você não vai perdoar, né? Então, perdoar é uma decisão. Se você agora está, por exemplo, intrigado com o seu esposo e não quer perdoar, ou com sua esposa e não quer perdoar, é preciso tomar a decisão. Enquanto isso não acontecer, enquanto você não quiser, vai permanecer o seu relacionamento em conflitos, como o Papa fala, né? Vai permanecer o seu relacionamento triste, sem diálogo, sem conversa, sem compreensão nenhuma, sem querer estar perto um do outro, não é? É preciso parar, se encorajar. Eu sempre gosto de dizer, tem gente que tem coragem de matar 10, 20 pessoas, mas não tem coragem de perdoar uma, não é? É preciso parar, queridos. Nós estamos nessa hora aqui para refletirmos sobre isso, sobre a família, o que a mágoa faz, o estrago que a mágoa faz no coração do pai, da mãe, do filho, da filha, não é? Mas, e que há uma solução para isso, que é tratar o perdão. Vamos continuar aqui no que o Papa fala. Sem o perdão, só repetindo, sem o perdão a família se torna uma arena de conflito e um reduto de mágoa. Sem o perdão, a família adoece. Sem o perdão, isso aqui eu vou parar um pouquinho para falar. Fredo tá na live. Sem o perdão, a família adoece. Queridos, comprovado pela ciência, Papa Francisco sabe disso, por isso que ele disse isso. Sem o perdão, a família adoece. Comprovado pela ciência.
80% das doenças psicossomáticas, elas estão no coração das pessoas que não perdoam. O que é uma doença psicossomática? Vou citar aqui 5 rapidinho. Enxaqueca, coluna, depressão, câncer, artrite, artrose, gastrite é uma doença somatizada. Então 80% das pessoas que têm essa doença, elas têm porque não perdoam, queridos. Imagina aí, aqui está a solução se você está incluído nessas doenças e deseja ficar curado. Por isso que o Papa Francisco diz que uma família que não se perdoa, ela vai se tornar uma família doente, uma família que não é saudável. Sem o exercício do perdão, a família não é saudável, não é? Então é preciso buscar o perdão. Sem o perdão, a família adoece. E aqui eu vou dar um exemplo de uma senhora, numa igreja aqui no Recife, da Renovação Carismática, uma mulher de oração, que o marido dela causou uma mágoa muito grande nela. Foi uma mágoa muito grande. E a decisão dela foi dizer: eu prefiro morrer do que perdoar o meu esposo. Prefiro morrer do que perdoar. Resultado, ela foi acumulando essa mágoa, né? Primeiro a raiva, depois transforma no ressentimento, mágoa e o final é o ódio. E ela permitiu que chegasse ao ódio. E no ódio ela se acamou. Ela se paralisou. E passou quase 10 anos paralisada. E no dia que ela tomou a decisão de perdoar o marido, estou resumindo a história, no dia que ela tomou a decisão de perdoar o marido, sabe o que aconteceu? Ela se levantou da cama. Durante esse período, os irmãos da igreja dela iam lá e oravam por ela, mas ela não tomava a decisão de perdoar, ela continuava com aquilo: eu prefiro morrer do que perdoar. No dia que ela tomou a decisão, ela saiu da cama. Os irmãos estavam lá e ajudaram ela para ela perdoar, e ela saiu da cama e nunca mais voltou a se prostrar. Voltou, claro, para dormir, né? Então o perdão ajuda a pessoa a ser feliz. É uma decisão. Não, para muitas pessoas, eu sei disso, eu tenho acompanhado muitas pessoas, eu sei disso, não é fácil perdoar só. Por isso precisa pedir ajuda. Eu tenho que pedir ajuda, se eu não consigo só. Procura o sacerdote, procura alguém da comunidade que pode lhe ajudar, e aí vai lhe ajudar e você vai ficar livre dessa coisa tão ruim que lhe perturba, não é? Que lhe perturba tanto. Então, continuando, como ele disse, sem o perdão a família adoece. Eu tenho um outro exemplo aqui veja que o perdão interfere na saúde da pessoa. Eu tenho uma amiga aqui que há algum tempo aí atrás, ela me chamou para ir fazer uma oração no irmão dela que estava no hospital. Ele tinha feito 3 pontos safena, saiu de si, não conseguia voltar para si, né? Um hospital aqui em Recife. E quando eu cheguei lá, ele estava algemado na cama, não podia se levantar. Isso por quê? Ele fez 3 pontos safena e ele pulava, e essa loucura toda, ele saiu de si, não voltava nunca para si. Resultado, ele estava acamado e amarrado no leito. E eu cheguei lá e comecei a falar com ele, li a palavra para ele, preguei, e depois comecei a orar por ele. E o Espírito Santo me suscitou a oração do perdão. E eu pedi a ele: ore comigo, eu quero perdoar todas as pessoas que me feriram, que me magoaram. E ele não conseguia dizer isso. E eu orava de outra forma, depois voltava para o perdão. Quando chegava para pedir perdão pelas pessoas que feriram, que magoaram, ele não conseguia dizer. Resultado, na 5ª vez que eu instiguei para ele perdoar, aí ele disse: eu quero perdoar todas as pessoas que me feriram, que me magoaram, e por aí vai. Concluí a oração, a irmã dele estava lá, e eu perguntei para ela se existia alguém na família que ele não perdoava. E ela disse: existe sim. É o meu irmão, ele tem mais de 10 anos que não perdoa ele. Vim embora. Isso foi uma sexta-feira de manhã. Quando foi no sábado, encontrei com ela na igreja. Ela, quando me viu, me abraçou: Teixeira, você não sabe o que aconteceu. Quando você saiu, 10 minutos depois, o médico foi lá. Ele estava dormindo. Ele estava 5 noites, 5 dias sem dormir. Já tinha passado psicólogo, psiquiatra, psicanalista lá e não sabia o que tinha acontecido com ele. Nesse dia que eu fui, ia tirar um líquido do cérebro dele para saber o que tinha acontecido com ele, não é? E o médico foi, ele estava dormindo. O médico, como ele está dormindo, eu vou deixar ele aí. Resultado: 4 horas da tarde o médico voltou, ele ainda estava dormindo.
E o que aconteceu? O médico bateu nele assim, ele se acordou normal. Perguntou por que ele estava algemado, ele estava normal. Então, a falta do perdão dele, a mágoa que existia dentro dele, impedia, bloqueava a graça de Deus acontecer com ele. Então ele perdoou, a vida mudou completamente. Então veja o exercício do perdão, como é maravilhoso o exercício do perdão. É encorajar-se, é pedir de verdade. Veja uma coisa linda que ele fala: o perdão é a asepsia da alma, a faxina da mente e a alforria do coração. Vê que coisa linda. A asepsia da alma, a gente limpa a alma quando perdoa. A faxina da mente, aquela pessoa que você não perdoa, que está aqui, direto em você, né? Você só pensa nela, remoendo ela aqui dentro de você. Não é quando você perdeu, você tira. Por isso é a faxina da mente e a alforria do coração. Tira tudo e você fica leve. Quem não perdoa não é feliz. Eu não conheço uma pessoa rancorosa, magoada, que seja feliz. Não consegue. Porque bloqueia as graças de Deus na vida dela. E se bloqueia as graças, como é que vai ser feliz? Não é? Então é preciso perdoar. É preciso se encorajar sempre. Quem não perdoa, vê que coisa linda, não tem paz na alma e nem comunhão com Deus. Evangelho de domingo, do outro domingo, se eu não me engano, agora essa semana. Jesus, quando terminou de ensinar a rezar o Pai Nosso, ele disse aos apóstolos: se vocês perdoarem as ofensas que fizeram a vocês, o Pai do céu vos perdoará. Mas se vocês não perdoarem, o Pai do céu também não vos perdoará. Por isso que ele disse: quem não perdoa não tem paz na alma e nem comunhão com Deus. Então, se eu quero o perdão de Deus, eu preciso entender, eu preciso perdoar meu irmão, eu preciso perdoar minha esposa, eu preciso perdoar meu esposo, eu preciso perdoar meu filho, eu preciso dar o perdão àquelas pessoas que me feriram, que me magoaram. Ou então, querido, eu não vou ter o perdão de Deus. No próprio Pai Nosso, no finalzinho, o que é que a gente diz? Senhor, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo. Eu estou dizendo exatamente isso, que eu só quero o perdão se eu perdoar o meu irmão. Entende? Então, por isso que ele diz: quem não perdoa não tem paz na alma e nem comunhão com Deus. A mágoa, aqui é o mais forte, que isso é exatamente por causa disso que eu coloquei o efeito da mágoa na família e do perdão. A mágoa é um veneno que intoxica e mata. A mágoa é um veneno que intoxica e mata. E aqui eu vou dizer uma outra história. Isso aqui eu vi um testemunho para corroborar com isso aqui na Canção Nova. O pregador da Canção Nova, eu estava assistindo, ele disse que foi chamado para orar pela senhora que fazia hemodiálise. Ela teve a doença nos rins, né? Fazia hemodiálise e o médico já dava a ela mais ou menos 20 dias de vida só. Ela estava na cadeira de rodas, já não tinha os cabelos. E ele foi lá orar por ela. E quando ele começou a orar por ela, descobriu. Pediu para ela, fez a oração do perdão. E o que aconteceu? Ela não perdoava. E a pessoa que ela não perdoava foi a madrinha dela que criou ela. A madrinha foi quem criou ela. E essa madrinha maltratou muito dela, a vida dela toda. E ela disse que não perdoava. E esse pregador disse que se ela não perdoasse, ela ia morrer. E ela disse: mas eu prefiro morrer do que perdoar. Vê que situação ela estava. E a filha dela, 16 anos, estava do lado lá. E ela disse: você vai morrer e deixar a sua filha aqui sofrendo? Ela disse: não, ela se vira. Vê que situação. O que a mágoa faz com a pessoa? E aí ele pergunta para a filha: você quer que sua mãe morra? Claro que não, minha vida não vai servir a partir do momento da morte dela. E ele olhou para ela e disse: vamos perdoar sua madrinha, por favor, não queira viver isso. E aí começou a falar com ela, e ela tomou a decisão de perdoar. Ele fez a oração do perdão nela, e o que aconteceu? Ele foi embora. 3 meses depois ele foi pregar em outra cidade. Quando chegou lá, quem estava na primeira cadeira? Ela estava na primeira cadeira. E deu um abraço nele e disse que quando ele saiu de lá, ela se sentiu muito bem. E o rim começou a funcionar a partir daquela data ali. E ela já estava quase boa. Um rim já estava bom e o outro estava melhorando. Então veja quantas doenças que tem dentro de nós e que a gente não sabe,
que é pela falta do perdão, queridos. Não é? Veja aí, quantas doenças que tem. Por exemplo, quantas pessoas que estão sendo tratadas por psicólogos há tantos anos. Eu tenho um caso de 30 anos. Eu peguei um caso de uma senhora com 30 anos tratada por psicólogo, psiquiatra, psicanalista. E não cura, querido. Se, como eu falei, 80% das pessoas que têm a depressão, por exemplo, é por falta de perdão. Pode psicólogo, aí existe os 20% que não é. Então, se está nos 20% da fisiologia, da ciência, daquilo que o psicólogo pode ajudar, vai ser curado. Mas se não está, não vai ser curado. É por isso que tem muita gente há tanto tempo do psicólogo e não se trata. Não muda absolutamente nada da depressão, não é? Aqueles que estão nos 80%. Os que estão nos 20%, claro, vão ser curados. Então teve um psicólogo que veio falar comigo, passando por uma situação difícil, e veio falar comigo em relação ao matrimônio. Resultado, conversando com ele, ele disse que estava tratando de um senhor há mais ou menos 1 ano e 2 meses, e ele já tinha passado por 3 psicólogos. E na hora o Espírito Santo me deu uma ciência. E eu disse para ela, primeira coisa que eu fiz, para ele, primeira coisa que eu fiz, você pode tratar a questão do perdão nele? Ele disse, posso. Então fala com ele o seguinte, pergunta para ele se ele não teve uma sociedade, e nessa sociedade ele não saiu com mágoa da pessoa, e o que acontece? E disse que não perdoava essa pessoa. E o psicólogo falou assim, verdadeiramente isso aconteceu. Ele não perdoa o sócio dele. Eu disse, pois trabalho o perdão nele. 15 dias depois me encontrei com ele, e o que aconteceu? Ele disse que já estava ficando melhor. Ele tomava morfina muitas vezes, e passou a não precisar mais de tomar morfina, e eu não tive mais contato, porque foi recente, eu não tive mais contato, mas vocês vejam, talvez tenha algum de vocês aqui agora, esteja passando por essa dificuldade, talvez esteja no psicólogo, e o psicólogo não está tratando, não está ajudando muito a você. Ele não tem culpa, querido, porque ele não trata essa área. É preciso tratar essa área. E se você está passando, acredite, busque alguém para te ajudar a perdoar. Estamos bem pertinho já do final. Quem não perdoa não tem paz na alma nem comunhão com Deus. A mágoa é um veneno que intoxica e mata. Não queira morrer. Aquela mulher ia morrer. Como ela perdoou, ela não morreu mais. Naquele dia, 20 dias no máximo. Quem não perdoa, adoece. Física, emocional e espiritualmente. Então, a falta do perdão adoece a pessoa num todo. Física, emocional e espiritualmente. A mágoa é um veneno que intoxica e mata. Não deixe a mágoa tomar de conta de você. Pelo amor de Deus. Eu rogo, pelo amor de Deus. Não deixe esse veneno de Satanás tomar de conta de você. Não faça isso com você. Deus lhe deu a vida para você viver uma vida saudável. Para você viver uma vida de paz. E se você guarda isso dentro de você, você não vai ter isso nunca na sua vida. Jamais você vai ter isso na sua vida. Não guarde mágoa. Não guarde ódio do seu coração por causa de alguém que fez essa mágoa em você. Eu vou contar dizer uma frase aqui que é muito forte, que me bloqueou um tempinho para entender isso. Veja, eu estava lendo um livro aqui, o escritor disse que perdoar é tornar o outro inocente. Quando eu li isso, eu disse, mas como? E eu fiquei ali uns 3 dias pensando, como é que perdoar é tornar o outro inocente? Imagina, a pessoa me magoou e ele é inocente, não é? E eu não aguentei, eu tenho um quarto de oração aqui, fui orar com essa frase. E disse, Senhor, mas como? Não tem como eu tornar a pessoa que me magoou inocente. E ele, na mesma hora, me deu a passagem da Bíblia que fala daquele sofrimento dele, as pessoas batendo, cuspindo, fazendo tudo de ruim com ele. E a única coisa que ele dizia qual era? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que faz. Naquela hora, Jesus estava tornando-os inocentes. Então, se eles não estavam sabendo o que fazia, é porque eles eram inocentes, vamos dizer assim. Então, a ciência que Deus me deu foi essa. Eu não sei qual vai ser a compreensão que você vai ter, mas o que Ele me deu foi essa. E eu entendi essa frase, e a partir daí eu comecei a compreender. Por isso, eu não fiquei mais martelando essa frase dentro de mim, entendeu? Perdoar é tornar o outro inocente. É claro,
E para essa compreensão a gente tem que orar muito, tem que buscar muito estar na presença de Deus. E não só essa questão para compreender, mas para entender e vivenciar na própria vida. Tornar o outro inocente. Entende? Então aí vocês vai falar uma coisa belíssima agora, concluindo esse momento. É por isso que a família precisa ser lugar de vida e não de morte. Lugar de vida e não de morte. Território de cura e não de adoecimento. Território de cura e não de adoecimento. Palco de perdão e não de culpa. Não ficar culpando um ao outro. Perdoe, né? A família precisa ser um lugar de cura. Cura e não de enfermidades, né? Causou enfermidade no outro, querido, trata logo, não deixe para depois, como o apóstolo Paulo fala, não se ponha o sol sobre a tua ira, como a música de Padre Zezinho que a gente cantou no início fala, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar o perdão, não é? Então é curar logo. Concluindo, o perdão traz alegria onde a mágoa causou a tristeza. Cura onde a mágoa causou a doença. O perdão traz alegria onde a mágoa causou a tristeza. Cura onde a mágoa causou a doença. Família, lugar do perdão. Diácono, o que é que eu posso fazer? Que ajuda eu posso ter? Eu estou incluído nessa pessoa que não consegue perdoar só. Eu vou fazer propaganda de um livro que eu tenho há muitos anos ajudado a tantas pessoas com esse livro. Inclusive teve um ano desse aí que eu salvei com ele 7 casamentos. Desses 7, 3 já estava separado. Desses 7, 3 já estava separado e dizia que não voltava mais. Eu não esqueço que teve um que dizia, é daqueles cabras machistas, né? Macho que se dizia. E ele dizia que não voltava nunca mais para ela. 10 meses separado. E resultado, voltou. Já há um tempo aí atrás. E estão muito bem. Então o livro, quem quiser botar aí, quem quiser caneta, né? Pode botar aí. O título dele é Oração de Amorização. A cura do coração. Padre Alírio. Lembre-se, eu nem o conheço, nem ele me conhece. Mas há muitos anos que eu estou passando esse livro para muita gente e tem tido resultado de muitas pessoas. Tem casos de mãe, para vocês terem uma ideia. Caso de mãe, que o filho foi para as drogas por causa dela. Porque ela não perdoava. Porque ela não amava o filho. Porque ela não dava atenção ao filho. Resultado, ela começou a ler esse livro. E lá ensina a oração que tem que fazer. 3 meses depois o menino saiu das drogas. Só em ela orar, aquela oração que o livro faz, né? Só em oração, o livro, né? A minha filha está pedindo aqui para eu dizer o nome do livro de novo. Oração de Amorização, a cura do coração. Padre Alírio. Padre Alírio. É um homem que trabalha muito, é um padre que trabalha muito também. Um pouco daquilo que eu estou tentando ajudar a vocês nessa hora. Então, vamos concluir esse momento especial pedindo a Deus. Eu vou orar por vocês, né? Vou orar por vocês agora. E eu tenho certeza que se vocês se abrirem nesse momento, algum de vocês pode receber a graça da cura, eu não sei, da tua depressão, da tua ansiedade. Quantas pessoas estão ansiosas, né? Muita. Hoje a ansiedade está tomando de conta de tanta gente, meu Deus do céu. Eu vou orar pela tua ansiedade também, para que Deus cure a tua ansiedade. Está atrapalhando a sua felicidade, está atrapalhando a sua vida, a tua ansiedade. Peça ao Senhor. Eu vou orar, mas você também tem que orar, pedindo a Ele essa cura da depressão, pedindo a Ele a cura talvez da mágoa, da enxaqueca, né? Você que tem enxaqueca, eu não esqueço nunca também, para concluir aqui, meu Deus, a vontade de falar muito, mas pode estar já chateando vocês, o tempo de vocês pode estar pouco, eu não sei como é que está, né? Uma senhora me procurou
depois de uma palestra que eu dei, falei um pouco sobre o perdão, e ela disse que tinha enxaqueca há mais de 3 anos. E a primeira pergunta que eu faço é: a senhora tem um coração rancoroso? Ela disse: não tenho não, eu perdoo. A senhora é casada? Ela disse: sou. Há quantos anos? 29 anos. E durante esse período, o seu marido nunca causou uma mágoa na senhora, não? Aí ela parou, ficou ali pensando, e disse: há 17 anos atrás ele me causou uma mágoa que eu não consegui perdoar até hoje. E eu disse: a senhora quer ficar boa da enxaqueca? Ela disse: quero. Tá bom. A senhora quer perdoar o seu marido? Ela: não. Pois não vai ficar boa da enxaqueca, querida. Se a senhora quer ficar boa da enxaqueca, eu vou orar por a senhora agora aqui, e a senhora dando perdão a ele, é o que vai acontecer, a senhora vai ficar boa. Ela disse: se eu perdoar eu vou ficar boa, com certeza absoluta. Botei a mão na cabeça dela, fiz a oração do perdão, pedi ela para orar comigo. E ela orou. Sendo que não é mágica, não é só uma oração. E muitas pessoas não é só oração. Tem gente que é só uma oração, já fica livre, mas tem gente que não é. Tem gente que consegue liberar o perdão mais fácil. Tem gente que não consegue liberar fácil, portanto não consegue muito. Resultado: e eu ensinei para ela continuar fazendo a oração. Mais ou menos uma semana depois eu me encontrei com ela, fui dar outra palestra no mesmo local que ela estava, e ela disse que daquele dia em diante a enxaqueca foi embora, e durante aquele período ela não estava mais com enxaqueca. Veja que coisa linda, né? Então, quantas doenças que aprisionam as pessoas e que está fácil a cura, entre aspas, fácil entre aspas, só é dar o perdão, não é? Então é uma decisão. Perdoar é uma decisão. Decida-se agora pelo perdão. Tem alguma coisa, minha filha, que você quer falar? Eu quero agradecer a vocês aí, não é? A todos, a Fátima. Vou orar sim, continue conosco, vou orar sim. Astrid, oi. Bem no comecinho, Cássia Moura PS comentou: e quando o esposo nunca pede perdão? Acredito que o senhor já tenha falado. Pois é, quando o esposo nunca pede perdão, a Cássia perguntou, né? Pois é, se você for aqui de Recife, manda ele para mim que eu converso com ele, né? Manda ele para mim que eu converso com ele, vou ajudar ele, né? Tem muitos casos, que eu já peguei tantos casos assim, porque, como eu falei, já passou muito tempo. Próxima semana eu vou fazer outra live, claro, não mais tratar desse assunto, posso voltar um pouco para falar de tantos casos que eu já peguei de marido, mulher, né? E que consegui, graças a Deus, nesse período do meu diaconato, mesmo antes de ser diácono, eu já fazia esse trabalho e com certeza já ajudei muita gente. Tem cada coisa fabulosa que dá para rir. Teve um casal que veio falar comigo que eles estavam muito magoados um com o outro. E diga por que a mágoa. O comum é de ser por besteira, nunca é por uma coisa séria as brigas dos casais. Eles brigavam muito porque o marido chegava em casa, tirava o sapato, não colocava a meia dentro do sapato. E a mulher brigava com ele, chegava às 7 da noite, brigava até 9 por causa disso, fez uma besteira dessa. Porque ele não colocava? Ou então porque ela preferia brigar a não colocar a meia do sapato. Conversei com ela, depois com ele. E com ele eu descobri por que ele não colocava. Ele disse porque cresceu vendo a mãe dele fazendo isso. Então dentro dele gravou que o certo era ela colocar a meia. Veja. E eu disse: por que você não disse isso à sua esposa? Chamei os dois juntos, contei para ela o motivo. Ela disse: meu amor, se você tivesse dito isso a mim há muito tempo atrás, já estava com bem uns 2 ou 3 anos que eles brigavam, eu estava colocando essa meia. E ele disse para ela: não, agora pode deixar que eu coloco. O diácono falou que sou eu mesmo que tenho que colocar. E agora foi uma briga para colocar a meia. Que coisa impressionante, né? Mas a coisa mais linda foi que eles se trataram. A mágoa que existia acabou-se. Eles se engajaram, e não era nem de igreja. Uma coisa linda. Fizeram encontro de casais, se engajaram na igreja e são servos de Deus hoje. Então, tem tantas coisas maravilhosas que acontecem com as pessoas a partir do perdão. Guardar mágoa não presta. Tira esse veneno dentro de você. Ele não vai lhe ajudar em absolutamente nada. Tá bom? Tem mais alguma coisa, minha filha? Sim. Gomes Ana Catarina comentou: diácono, o difícil é você encontrar uma pessoa boa para ajudar quem precisa. Realmente é difícil, né? O Gomes falou uma coisa que é muito certa. O Gomes, né? E Ana Catarina. Difícil é encontrar uma pessoa boa que nos ajude. É difícil muitas vezes e não é.
a pessoa boa pode estar perto de você. Muitas vezes é a gente que se acomoda. Como a gente se acomoda e não vai atrás, aí não acha. Quem não procura, não acha. Quem procura, vai achar. Se você não encontra na igreja, você está pertinho aí, procura numa mais distante, não é? Vai encontrar, com certeza. Deus vai ajudar a você a encontrar. Ore, Senhor, manda a pessoa, eu não estou conseguindo perdoar. Eu não estou conseguindo ter paz com minha esposa, com meu esposo. Me ajuda, Senhor. Eu preciso, me ajuda. E Ele vai mandar um anjo para lhe ajudar a superar. Tem mais alguma pergunta, minha filha? Uma pergunta de Caatrocom. Desculpa se eu não falei certo. Como podemos saber que já estamos liberados do perdão? Pronto. Como podemos saber que já estamos liberados do perdão? Perdoar não é esquecer. Não é esquecer. Quem perdoa não esquece. Perdoar é tratar a ferida. Eu sempre gosto de dar o meu exemplo. Essa minha sobrancelha aqui, ela tem uma falha. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu sofri uma queda e um corte muito grande aqui, pegou 8 pontos na época. Resultado, eu encalco bem muito aqui e não dói, mas eu não esqueci. Quando a gente perdoa, não dói mais, então volta ao normal. Então quando é que você vai saber que você perdoou de verdade? Quando voltou ao normal o relacionamento, a partir de você. Enquanto não voltar o normal, é porque ainda tem alguma coisa lá. Tira. Eu não esqueço nunca, alguns anos aí atrás, quando eu estava servindo numa igreja, o que acontece? Tinha uma pessoa lá que ela era muito difícil de se lidar, então ela me magoava, ela me magoou umas 3 vezes. E ela na hora me pediu perdão, e eu dizia para ela, todas as vezes eu disse, não vou lhe perdoar agora. Perdoar não é assim, não é uma desculpa que depois eu lhe pego. Não. Então, digamos, acontecia no sábado, e eu, como não quero esse veneno dentro de mim, sei o mal que ele causa em mim ou em qualquer ser humano, quando eu chegava em casa, eu começava, Senhor, tira isso dentro de mim, eu não quero isso dentro de mim. No outro dia, 3, 4, quando era mais ou menos na quinta-feira, eu ligava para ela, fulana, você está perdoada, está livre. No sábado me encontrava com ela de novo, parece que não acontecia nada, querido. Abraçava, não era da forma falsa, era normal, natural, e voltava o relacionamento natural. A gente sabe que tem pessoas que é difícil de se relacionar, muito difícil. Eu tenho pego gente, meu Deus do céu, aquelas pessoas que a gente diz mal amada, aquelas pessoas que acumulou na vida muita mágoa, elas são de difícil relacionamento, porque elas não tiveram relacionamento com os pais bons, não é? Não foram filhos bons, como é que vai? Não tem como, por isso é preciso tratar. A pessoa querer ser tratada, se ela não quiser, não vai ser tratada, não é? Então é preciso tratar a pessoa, é preciso eu tratar, é preciso você se tratar, e aí com certeza vai dar muito certo, tá bom? Tem mais algum, minha filha? Como a gente tá com tempo curto, eu vou falar bem rapidinho, né? Agradecer ao Padre Alfredo, dos jesuítas que tá aqui. Padre Alfredo, muito obrigado. Deus abençoe o senhor, unge cada vez mais, um padre maravilhoso. Nossa prima Liliele colocou os alunos dela Eita, Liliele! Muito obrigado, Liliele. Uma oração. Tem gente comentando muito que o Senhor é uma bênção, que realmente todas as palavras do Senhor são verdadeiras, que só eu agradeço como filha, né? Que ele realmente é um pai muito ungido. E muito bem. Tá acabando o tempo. Tá acabando o tempo mesmo, né? Muito bem. Então eu creio, nós vamos agora fazer o nosso momento de oração final. Vou dar uma bênção a você, uma bênção diaconal. Antes da bênção final, eu vou convidar o meu filho, o Tiago, que está aqui, né? Para a gente cantar uma outra música da família, que é de Anjo de Resgate, se eu não me engano, né? Tá bom? Alguns de vocês podem saber, mas outros não. Mas vamos orar. Vamos orar com essa música. Depois eu vou orar por cada um de vocês e ter a certeza de que a graça de Deus vai acontecer com você. Eu vou deixar a live salva, tem algumas pessoas comentando, eu vou deixar ela salva, tá certo? Ok. A Miriam falou, minha filha, que vai deixar a live salva. Tá bom. Vamos lá, Tiago? Percebe. Vamos cantar. Na presença de Deus. Que os melhores amigos são aqueles que estão em casa esperando por ti. Obrigado, Conceição, Cat. Deus abençoe, filha. Acredita
João Vitor, obrigado, João Vitor. Astrid, minha irmã, ore por mim, Astrid. Cassi Moura, Cassiano Moura, obrigado, Deus abençoe. Estrela, Deus abençoe. Por acaso amor. Ore por mim, Paulo. Deus abençoe, obrigado, viu? Evaneide, obrigado, Evaneide, Maria. Pra te acolher e te amar. Rogério, meu irmão, obrigado, querido. Pois não há nada como Ana Lúcia, obrigado. Tua família volta pra ela. Riva, meu irmão, obrigado, querido. Tua família te ama e te espera. Eric, meu irmão Amaral, ore por mim, Deus abençoe, querido. Sempre está. Ana Lúcia, gosta da música, né, Ana Lúcia? Volta pra ela, tua família te ama e te espera. Bete, obrigado, Bete. Deus abençoe, Bete. E Eduardo, Deus abençoe, Eduardo. Força, tamo junto depois. Quando acabar tudo isso aí, agora no segundo semestre, tamo junto, né, irmão? Obrigado a todos vocês, Conceição. E eu quero, diante dessa música, o Tiago vai continuar aí no teclado, orar com você. Esse último refrão diz o quê? Tua família, volta para ela. Volta para teu marido, volta para tua esposa, volta para o teu filho. Volta, volta. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos todos nós na tua presença nessa hora, em família, todos unidos na tua presença. Temos certeza, Senhor, que tu estás agora nesses lares, pois o Senhor é onipresente. O Senhor está em cada casa dessas pessoas que estão agora nesse momento. Eu te peço, Senhor, concedei a cada uma delas a cura da alma, do corpo e do espírito. Aquelas pessoas que permitiram que a mágoa tomasse de conta, Senhor, e por isso estão depressivas, e por isso estão ansiosas, e por isso estão com enxaqueca. Aquelas pessoas, Senhor, que permitiram que a mágoa tomasse de conta e fosse adoecendo devagarinho a coluna, os seus ossos, nas juntas. Vai, Senhor, ao encontro delas nessa hora. O Senhor é o Deus de poder. Eu te peço, Senhor, porque eu acredito no teu poder. Quantas pessoas que eu já vi sendo curadas por ti, Senhor. E por isso eu te peço, motivado até por essa crença, por ter visto, eu te peço, feche teus olhos, receba a cura do Senhor. Estenda tuas mãos nessa hora e receba essa cura, a libertação dos males, da alma, do corpo e do espírito. Sim, Jesus, vai ao encontro dessas pessoas, abraça, expulsa, Senhor, desses lares todo o espírito mau, Senhor, todo o espírito de briga, de fofoca, de intriga, de desunião, todo o espírito de doença que sai agora de todos esses lares, em nome de Jesus, no poder do teu sangue derramado na cruz, é que eu te suplico, Senhor, expulsa de lá todos os males, Jesus, e acampa, Senhor, em cada lar, com teu espírito de paz, teus anjos da paz, da harmonia, do amor, da felicidade. Sim, Senhor, abençoa cada um desses teus filhos, tira do coração dele tanta mágoa que foi acumulada, Senhor, tanto ódio, todo ressentimento, tanta raiva. Cura, Senhor, liberta, Jesus, tira agora, eu te suplico, porque acredito no teu poder, Senhor. Age, vem, Espírito Santo, queimar toda a impureza do nosso coração, tirar todas as barreiras, queimar toda a corrente que nos aprisiona e que está impedindo a nossa felicidade, e que está impedindo nós irmos mais para Ti. Eu te peço, Senhor, por essas pessoas que falaram, por esse marido, Senhor, que não consegue pedir perdão, tão rancoroso que ele é. O Senhor o conhece, o Senhor sabe por quê. Age na causa dele ser uma pessoa tão insensível, tão arrogante,
Age nessa causa, Senhor, eu te peço, vai lá na causa, Senhor, dessas pessoas insensíveis à tua graça, à tua presença, ao teu amor, que eles possam te buscar cada vez mais, Jesus. Muito obrigado por eu acreditar, por essas pessoas acreditarem na tua presença, no teu poder. Muito obrigado. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa permanecer nesses lares, nesta hora. Deus abençoe. Aderaldo Pinto, meu irmão, obrigado também por você participar, meu grande vereador. Deus abençoe você, viu? Sempre, querido. Você é uma pessoa de Deus. Então, agora vamos receber a bênção de Deus. Alexandro, obrigado. Reginaldo, Sandra. Está na live também, tem a Giselda. Giselda, minha irmã, Deus abençoe seu lar cada vez mais. O tempo está acabando, mas muito obrigada por todos os comentários maravilhosos. Muito obrigada a quem estava intercedendo, quem compartilhou, aos envolvidos, né, quem fez a arte de divulgação, emprestou pra gente o ring light. Muito obrigada por tudo. Então vamos receber, na verdade eu não sei se vocês estão sentindo isso que eu estou sentindo, a vontade é não de sair, mas o Instagram, próxima semana a gente está de volta aí, se Deus quiser, nesse mesmo horário, nesse mesmo dia, já vão se programando, chamando mais gente para receber graças e bênção da parte de Deus. Com certeza é da parte de Deus, tá bom? Então vamos receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus de amor e de bondade, Deus de paciência e de misericórdia. Eu te peço pela intercessão de Nossa Senhora, a nossa mãezinha. Sim, mãe, cobre esses lares, a Senhora é Rainha da Paz. Foi a Senhora que intercedeu nas bodas de Caná para que aquele casamento não se acabasse. Com certeza existia muita mágoa, muito ódio ali, ia se acabar o relacionamento. E a Senhora intercedeu. Eu te peço também nessa hora, mãe, intercede por esses lares, por esses casamentos que estão sem vinho, que estão sem o vinho do diálogo, da paciência. Intercede, mãe, por esses casamentos que estão sem o vinho da harmonia, do amor, para que haja amor. Pede ao teu Filho Jesus por cada uma delas. E eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um desses teus filhos e filhas, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Deus faça feliz cada um de vocês. Tchau.